Apocalipse capítulo 9, versículo 16, 200 milhões. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. Então, existem quatro cavaleiros principais, né, aqueles 4 anjos que saem, e eles são acompanhados de um número muito grande de cavaleiros. Esse ponto aqui é uma simbologia tão grande, tem diversos pontos assim, difícil de nós conseguirmos uma resposta um pouco clara, pelo menos, né? Mas nós percebemos o fundamental, o que? Deus está permitindo que os homens conheçam um pouquinho mais da ação de Satanás. Porque o que eles estão vivendo hoje, Satanás está oferecendo coisas à humanidade, e quando a humanidade morre sem Jesus, vai para o inferno. Durante a grande tribulação, Satanás estará agindo de maneira diferente, porque ele quer assentar-se no trono de Deus, né, parecendo Deus. Ele não conseguiu lá no céu, ele foi expulso de lá, ele dizia no seu coração, né, que subiria acima das mais altas nuvens e seria semelhante ao Altíssimo. Não conseguiu, foi expulso do céu. Agora ele quer aqui na terra. E nessa ira dele, ele vai então trazer muitos males sobre a humanidade. O comentário diz: os cavaleiros que executam a missão são numerosos, 200 milhões. Esse número levou muitos intérpretes a considerar a China como a origem deste exército. Mas o mundo árabe não deve ser desprezado nessa contagem. A Liga Árabe Unida consegue organizar um exército dessa magnitude. Considerando a localidade onde os anjos estavam presos, Rio Eufrates, faz sentido acreditar que esses cavaleiros virão do mundo árabe. Bom, o mundo árabe com certeza será o principal, mas eu também não descarto uma participação da China. Pela localização, a maior parte desse exército, ou os principais apoiadores, serão os árabes. Mas é bem provável que a China e outros também, até países da Europa, nesse período, claro, o Brasil também, todos os países estão acreditando no anticristo, estão numa aliança com o anticristo. Por isso é que eu digo que, infelizmente, a esquerda ela deve dominar o mundo nas próximas eleições. Nas últimas eleições, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar, até na Europa, nos Estados Unidos aconteceu, no Brasil, em diversos países no mundo, a direita ganhou as eleições. E quando a direita ganhou as eleições, foi algo que eu fiquei a me perguntar, seria melhor para o anticristo que ele viesse com a direita no poder? Mas o que eu estou verificando agora é outra questão. O que parece é o seguinte: a direita realmente veio ao poder, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, foi uma grande catástrofe. No Brasil, esse coronavírus e outros problemas, né, políticos certamente vai tornar o governo da direita uma catástrofe, e a esquerda deve assumir o poder. Por quê? Porque a esquerda, todos os partidos de esquerda, eles sempre se posicionam contra a Bíblia Sagrada, contra o que a Bíblia ensina, contra a família cristã, e isso eles falam abertamente. Karl Marx dizia que a família tinha que ser desfeita, né, tinha que ser destruída para que ele conseguisse implantar o seu projeto na Terra. Era um projeto satânico. O maior representante hoje é a China, né? A China, a Rússia, mas esse é um projeto satânico que vai apoiar o anticristo. Então a esquerda deve estar no poder nas próximas eleições. É muito provável que no Brasil a esquerda volte ao poder. Se o anticristo está perto de se manifestar no mundo, faz sentido acreditar que a esquerda vai estar dominando o mundo. Porque, claro, o anticristo vai se posicionar contra Deus e a esquerda está sempre se posicionando contra a Bíblia Sagrada. E outras coisas, né? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né,
quase um pecado, né, um sacrilégio falar esse nome, mas ele acabou de fazer um comentário dizendo que as igrejas são as responsáveis pela transmissão do coronavírus, né? A maioria das igrejas, elas estão fazendo cultos à distância, cultos separados, até por causa do risco de multa, né? Pode ter algum exemplo que esteja acontecendo, mas nem se compara, vamos dizer, a igreja com o que estão sendo feitas aí de festa, de carnaval. Ele tinha que falar do carnaval do ano passado. Esse ano de 2021, mesmo suspendendo o carnaval aqui no Rio de Janeiro, eu vi muito carnaval no Rio de Janeiro. Nem se compara a reunião da igreja com o que as pessoas não crentes estão fazendo. Pode ter alguma transmissão de coronavírus? Pode, como está tendo dentro dos ônibus, nos shoppings, em qualquer lugar. Mas a igreja é uma quantidade menor. E um debate que surgiu esses dias, até alguns cristãos defendendo que seria melhor a igreja fechar, que a igreja não é uma instituição essencial. Irmãos, é muito estranho, eu pelo menos considero um cristão pensar que a igreja não é uma instituição essencial como eles estão colocando, né? Seria aquelas instituições ligadas à segurança, a dar alimento, mas além de alimento e outras coisas, o ser humano precisa da palavra de Deus, o cristão precisa da palavra de Deus, o cristão precisa dessa comunhão. Então tem que fazer a reunião, fazer uma reunião com espaçamento, com cuidados especiais. Mas a igreja, no meu entender, ela tem que funcionar. Então, esse senhor, que provavelmente vai se candidatar, né, já que já foi dito, o julgamento dele vai começar praticamente do zero, então vai prescrever antes dele ser julgado, né? Coisa que eu falo é um negócio da China, né? Mas julgamentos no Brasil, para alguns, é um negócio da China, dá sempre certo. O comentário prossegue. Especialistas calculam o exército romano nos dias do Novo Testamento sendo de 125 mil soldados. Então pensa, 125 mil soldados era o exército romano. E esse exército aqui fala de 200 milhões. Prosseguindo. Se alguém fosse inventar um número de um exército bem grande, bem superior ao exército romano, multiplicaria por 10 ou 20, mas um exército de 200 milhões significa uma multiplicação por 1.600. 125 mil vezes 1.600 resulta em 200 milhões. Então isso mostra que a revelação de João não é algo natural. Eu vou aqui inventar um número muito maior que o do Império Romano, porque era algo impensado, né, nos dias do Novo Testamento. É muito superior ao conhecimento na época. Haviam 4 cavaleiros que estavam presos ao rio Eufrates, e junto deles um exército de 200 milhões. Bom, os próximos versículos vão dar início a uma descrição desse exército, e então nós vamos perceber que esse exército, o anticristo terá um exército formado de homens, mas esse exército aqui principalmente é um exército de demônios. A descrição que a Bíblia fará agora com mais detalhes desses cavaleiros que acompanham os 4 anjos, né, que também são cavaleiros, a descrição deles dá para nós observarmos que são hostes espirituais da maldade.